É crer naquilo que somos, né, Manuel? Que somos o bom perfume de Cristo para os que se salvam, né? Vamos acreditar nisso. Acreditar que todos que tivemos a oportunidade de exalar esse perfume, passamos. Lembra aí do que o profeta Isaías falou, né? As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti nasce a luz, né? Sobre ti vem a luz, e ela resplandece, né? Em meio à escuridão, em meio às trevas. Então eu vejo que é o momento certo isso. A gente começar a ver essa luz resplandecendo aí, viu, Rogla? Viu, Sr. Mani? Sim. Selmo, viu, Lourdinha? Paulo, Ronaldo, Luísa, Giovana, Pedro, Rivane, vocês que estão ligadinhos aí, é hora de ver essa luz resplandecer em vossos rostos. Marcelo, você pode repetir para mim aí, porque eu não ouvi muito bem o que a irmã Lourdinha falou, não. Ela estava explicando, Manuel, que conversou com a neta, a minha sobrinha, filha da Ugla. Ela está muito conformada, assim, como não há justiça sobre a terra. E cada vez mais a maldade tem crescido. Né? Então, muitas coisas que ela vê, fala de teólogos, de pessoas que são cristãs, do que está escrito na Bíblia, como mostram para ela vê que não há justiça, só piora. Ela entende que há muito tempo Deus vem cuidando dos judeus e mesmo assim hoje estão em guerra. Né? Então ela vê que os judeus é um povo muito ruim, é um povo que tem disseminado maldade sobre a terra, ao invés, né, de falar como o povo de Deus, como de judeus mesmo, que creem em Jesus, possam melhorar a situação, mas pelo que ela vê só piora. E como eu estava tentando explicar para ela essa situação sobre essa palavra de crer em Jesus Cristo, sobre que ele vai voltar e vai restaurar e vai trazer justiça sobre a terra. Né? E ela acha difícil também falar sobre isso. Então, essa situação ela levantou aqui para que a gente conversasse, já que o irmão tocou no assunto sobre ter sede e fome de justiça. Né? Como nós observamos que essa sede e fome de justiça, pelo menos ao meu entender, é perceber que esta palavra da manifestação de Cristo, né, do Cristo, que foi após a morte e a ressurreição de Jesus, ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, o Cristo. Então, entendendo isso, que agora ele está se manifestando no seu corpo multimembrado, que hoje nós vemos que somos nós, né? É essa tarefa que irá trazer, como você mesmo falou, Manuel, que brilhe em nós essa justiça e se faça presente na mente e no coração das pessoas que estão perto de nós, que sacie essa sede. Isso que ela expôs é uma sede de justiça. Ela quer ver justiça e não consegue enxergar a justiça. E nós que estamos entendendo essa palavra, que estamos conhecendo a Cristo, estamos imbuídos, estamos sendo capacitados para mostrar a essas pessoas que têm sede e fome de justiça, a justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus, que ele habita em nós e está se manifestando em nós. É de nós mostrarmos a essa pessoa, quando, numa situação difícil, sabermos lidar com as situações sempre com justiça, com amor, com piedade, com mansidão. Tudo que nós estamos, sábado a sábado, todas as semanas, decorrendo textos bíblicos, tratando desses assuntos, para colocar em prática. E essa é, ao meu ver, essa volta de Cristo. Não como homem, como uma pessoa, mas manifesta em cada um de nós, no seu corpo multimembrado. Então,
da forma como ele agradar, da forma como ele levantar, como no outro sábado nós falamos. E não foi ele que constituiu pastores, para doutores, para presbíteros e médicos, sim. Ele vai levantar uma oração humana com a palavra, como para instruir, para ministrar como mestre, ensinar a palavra, ensinar essa vida prática, o exercício prático de fé e prática, né? Outro momento ele vai levantar Adriano, Paulo Edson, com cura e com... Então isso é algo que isto vai acontecer de uma forma natural, porque ele está agindo através do seu corpo multimebrado. E nós estaremos prontos ou estamos nos capacitando para estar pronto para agora, neste momento, ser usado por ele, que haja essa manifestação, que haja esse agir de Cristo em nossas vidas, né? Com palavras, com atitudes, com ações, com gestos, com uma vida prática. Então, eu creio que essa palavra nos leva a esse pensamento, nos leva a esse entendimento, para que nós possamos amadurecer nas nossas mentes. É que eu percebo que a nossa mente estando cheia, com esse entendimento, é o que nós vamos expressar através do nosso corpo, com as nossas ações. Com que a nossa mente, o nosso psiqueiro, cérebro, com a nossa cognição, a nossa forma de entender as coisas, né? De perceber as coisas, em Cristo Jesus, né? Que é entender o que o Pai, eu, Elion, a sua palavra está nos alimentando, está nos fortalecendo a cada dia. Então, as nossas ações, naturalmente, elas vão começar a fazer sentido com aquilo que cremos. Porque há esse exercício de crer na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Há este exercício nosso de querer entender, de buscar entender. E temos a responsabilidade, não importa onde estejamos, mas que estejamos focados em Cristo Jesus, né? Ele tem toda a autoridade. Então, quando nós buscamos essa autoridade para ter esse entendimento, naturalmente as nossas atitudes elas vão corresponder com o que cremos, né? Como Jesus dá para vista, falando para os seus discípulos, e foram se alimentar sem lavar as mãos e questionaram, ele disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra. Ou seja, comer com as mãos sujas, isso não vai contaminar você. Mas o que sai é o que contamina. É o que está dentro de você e você externo. Você declara, isso lhe contamina. Então, precisamos estar realmente nos alimentando da palavra de Deus em Cristo Jesus, para que o Espírito de Cristo que habita em nós haja em nosso favor, através de nós, e expresse palavras de bênção, expresse atributos, né? Expresse o que é a justiça divina, expresse o que está acontecendo no mundo, para que realmente seja clara a justiça de Deus, que ela jamais venha a ser confundida com a justiça que o mundo prega, que os governantes pregam, a justiça. Eu vou trazer justiça sobre a nação. Mentira. E para que isso não traga confusão na mente das pessoas, o que está acontecendo aí fora é para deixar bem claro para nós. A verdadeira justiça é a de Cristo Jesus. É a justiça de Deus, revelada através de Cristo, da sua palavra, em nós. E isso a gente vai poder demonstrar às pessoas. A minha sobrinha, a neta de mamãe, a filha da Olga, que bom que ela tem que meus filhos possam ter também essas dúvidas, esses argumentos, porque nós estamos preparados para esclarecer isso para eles. Nós estamos preparados para mostrar para ela essa justiça. Porque nós cremos em Cristo Jesus e no seu poder que opera em nós. Isso nos fortalece. Aqui no texto, no capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios,
ele fala algo bem relevante ao assunto que estamos tratando. Eu queria ler para os irmãos alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 33. O texto diz assim: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha nossa. Mas alguém dirá: como surgirão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens e outra dos animais. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens e outra dos animais. Outra das aves e outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere de glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ou em desonra, ou infâmia, ou opróbrio, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espírito, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual é o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Então, assim como o irmão falou sobre essa transição, aqui o apóstolo Paulo, eu creio que ele nos mostrou algo bem interessante sobre essa transição. E que ela é real, ela é notória. Né? Assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, traremos também. Então, nós cremos nisso hoje. E nós temos não só a imagem, mas também a semelhança. Né? Ronaldo já trouxe alguns textos, mostrou para nós. Ele já até
mostrou para a gente com muita autoridade. Esse texto aí a gente pode entender como semelhança, não mais como imagem. Por que semelhança? Porque nós cremos. Aqui ele está tratando, está mostrando uma possibilidade para os que não creem. Mas nós já cremos nessa palavra. Nós cremos na vitória. Nós cremos que a morte, ela já foi vencida. Nós já podemos bradar com alta voz e bom tom: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque sabemos que o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. Mas nós não estamos mais presos a nada disso. Nós estamos presos em Cristo Jesus. Ele é a nossa razão de viver. Ele é a nossa suficiência. É Cristo Jesus. É o poder da palavra de Deus que opera em nós, que nos dá autoridade. Nós não temos medo da morte, porque Cristo é a nossa vida. É essa transição. É parar de crer no que a imagem do velho Adão trazia em nós. A nossa imagem agora é Cristo. Então, cremos na palavra de Cristo, que é vida, e vida em abundância. Cremos na palavra de Cristo, que é a justiça de Deus, que é o novo evangelho. E não mais esse evangelho que é aqui que nos mostrava o nascimento, a vida e a morte e a crucificação de Jesus. Mas é um novo evangelho vivido por mim, vivido por você, Sormani, por Olga, por você, Manuel. É esse o evangelho que nós estamos escrevendo agora, de Cristo, do corpo multimembrado de Cristo, que somos nós, fazemos parte desse corpo. Nós somos esse corpo. Nós somos essa luz. Nós somos essa justiça. Se alguém questiona, onde está a justiça, vovó? Está aqui. Eu sou uma pessoa justa. Eu sou justa. Eu sou justo. Eu trato as coisas com justiça, com a verdade, com o que é certo, com o que a palavra de Deus me diz que é correto, com o que Cristo está em mim, habita em mim e me esclarece que é correto. Isso é justiça. Eu creio que nós não sentimos mais sede nem fome dessa justiça, porque essa justiça habita em nós. Mas as pessoas que não estão percebendo isso, que ainda não creem nisso, querem ver essa justiça. Porque os seus olhos olham para a Ucrânia, que está em guerra, olham para a Rússia, que está em guerra, olham para Israel, que está em guerra, para o Hamas, para os palestinos. Nós olhamos para Cristo. Somos insensíveis ao que está acontecendo no mundo? Não, muito pelo contrário. Nós estamos muito mais sensíveis para o que está acontecendo com o mundo. Porque estamos trazendo a realidade do reino de Deus, que é Cristo Jesus para agora, para esse momento natural que as pessoas precisam. Estão querendo ver um reino, um governo se levantar e trazer justiça. Como? Com amor, esse reino somos nós. Porque cremos nessa possibilidade. Cremos que é verdade, que é real. Amar com o amor de Cristo. Nós cremos que isso é possível, não que isso é real. Que existe esse amor, que existe essa justiça, essa bondade. Por crermos, estamos fazendo a diferença. Nós não estamos esperando Jesus voltar. Nós não estamos esperando levantar-se um reino para dominar. Não, o reino está dentro de nós. Esse reino está se manifestando sobre a terra e este reino está sendo governado por cada um de nós com mansidão, com justiça, com verdade, com amor, com bondade, com fé, com retidão. É isso que está acontecendo. É isso que eu creio. E é isso que precisamos declarar. Falar isso para nós aqui é só para nos fortalecer, para nos motivar. Mas quem carece ouvir é quem está lá fora. E com a força com a qual nós nos colocamos todos os dias, com textos da Bíblia,
com uma palavra de fé, com uma palavra de motivação. Em todas essas revelações que estamos tendo, essa manifestação de Cristo em nós, dia após dia, é para isso, é para nos preparar. Você está na praia, seja a luz de Cristo, seja a justiça de Cristo, se está em casa, se está no sítio, se está onde quer que esteja. Eu creio, Manuel, que essa palavra que você trouxe para nós, eu entendo que é por esse caminho. Me corrijam se eu estiver, não entendi direito essa palavra. Mas é assim que eu vejo, é assim que eu tenho buscado, é assim que eu tenho me alimentado, é assim que eu a declaro. É assim que eu quero colocar essa palavra em prática. Esse novo evangelho.